Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Hoje eu quero falar sobre a nova versão do PJE Calc que foi disponibilizada no site do TRT8 agora nesse mês de fevereiro de 2018, né? Eu entrei aqui na tela do TRT8, né? Esse é o procedimento para baixar as versões. Você entrando aqui nesse banner do lado direito, PJE Calc Cidadão, ele vai direcionar aqui para a página de download, né? A primeira alteração que teve aqui é que agora foram criadas duas versões, para computadores que são de 32 bits e para aqueles cujo processador é de 64 bits. Então essa é a primeira informação. E como é que a gente sabe, né, se o computador que a gente está usando é de uma dessas modalidades? Basta você vir aqui no menu iniciar. Se você estiver usando o Windows 10, você vem aqui no menu iniciar e coloca meu computador, né? Escreve aqui no menu iniciar meu computador, e quando você entra nesse ícone que surge, meu computador, ele abre aqui o Explorer, né? Onde tem as pastinhas. Se você clicando aqui em cima do ícone este computador, com o botão direito, clicando em propriedades, ele vai mostrar essa tela aqui, e aqui onde tem tipo do sistema, ele diz quantos bits, né, é o processador. No meu caso aqui é um sistema operacional de 64 bits. Então, feito isso, você vai baixar aqui a versão que seja compatível com o seu navegador, com o seu processador. Depois que você baixa, eles mudaram também, porque as versões anteriores eram uma versão Java, né, que você instalava. Agora você só precisa fazer o download e descompactar, que o sistema já vai funcionar. Então, por exemplo, aqui no meu computador, eu tenho duas pastas. Uma com a versão anterior, essa pasta aqui eu vou retirar, porque eu estava fazendo os testes e ele está aparecendo aqui, no caso ele está aparecendo aqui 3 pastas, mas eu tenho essas duas pastas aqui. Essa versão PJE Calc é a versão 2.1 que eu já tinha instalado na minha máquina, e essa outra pasta aqui é a versão, essa nova versão que eu baixei agora, 2.3.0. Você pode simplesmente baixar, arrastar a pasta, depois que você faz o download, né, do arquivo, ele vai salvar no seu computador um arquivo .rar, né, que é um arquivo compactado. Ele vai baixar um arquivo mais ou menos igual a esse daqui, ó. Deixa eu filtrar aqui. Pronto, tá aqui, ó, esse arquivo aqui, PJE Calc Windows 64, foi que eu baixei lá do site. Ele tem aproximadamente 225 megas, e você vai clicar nele com o botão direito e vai extrair esses arquivos. Quando você extrair, ele vai gerar uma pasta com esse mesmo nome, que você tanto pode já executar aqui dentro da pasta que você baixou, como você pode arrastar para um local mais adequado, né? Então, no meu caso aqui, eu salvei esse arquivo e eu copiei para dentro da minha pasta do usuário, né? Eu vim aqui no C, usuários, procurei a pasta com o meu nome e salvei essa pasta com o nome PJE Calc versão 64 bits, né, 2.3. Aqui é a pastinha. Dentro ele tem alguns arquivos, e o arquivo que abre o PJE Calc é esse arquivo iniciar PJE Calc, que você pode criar um link, né, arrastar ele lá para a área de trabalho e criar um link lá para que você não tenha toda vez que abrir essa pasta e executar. Você pode criar um atalho dela na área de trabalho, ou você pode executar por aqui mesmo. Então, nessa minha pasta aqui, eu tenho duas versões do sistema PJE Calc. Tenho a versão 2.1 e tenho a versão
2.3. O que você tem que atentar quando você for instalar é que o sistema PJ Calc ele é na realidade um servidor, né, um servidor web. Então, se você executar uma versão e for executar outra e fechar o navegador e for abrir outra versão, provavelmente ele vai ficar tentando executar a versão anterior. Por quê? Porque o sistema ainda vai estar rodando, né? O servidor ainda vai estar rodando. E como é que você faz isso se você quiser fazer testes, por exemplo, abrir uma versão, depois abrir a outra? Você, por exemplo, quando você abre aqui a versão anterior, eu vou abrir aqui a versão do PJ Calc 2.1, né? Pronto, aqui ele abriu a versão 2.1, tem os cálculos que eu tinha feito anteriormente, né? E ele vai funcionar exatamente como era a versão anterior. Só o fato de eu fechar o navegador aqui não significa que eu encerrei o servidor, ou seja, ele continua rodando. Se eu for abrir agora outra versão, essa versão nova, provavelmente ele não vai abrir, ele vai abrir a versão anterior, porque o servidor que está rodando é o anterior. E como é que eu faço para eu encerrar esse servidor? Aqui do lado direito, embaixo, perto do relógio, deve ter, se você estiver usando o Windows 10, vai aparecer uma bandejinha, uma setinha para cima, como está aparecendo no meu aqui. A maioria das versões vai aparecer isso, né? E aqui tem um linkzinho PJE Calc, tem um íconezinho PJE Calc. Você clica nele, depois clica com o botão direito e clica em sair. Então você saindo, você está encerrando esse serviço, né? Está encerrando esse servidor. E agora, se eu entrar aqui na versão 64 bits e clicar aqui no PJE, no ícone do PJE Calc, ou nesse ícone iniciar PJE Calc, ele vai abrir já a versão nova e não vai aparecer, né? Não vai aparecer os cálculos que eu tinha feito anteriormente. Eu ainda não fiz ainda um estudo aqui como é que a gente poderia fazer para ele já recuperar os cálculos da versão anterior, né? Eu acho que faltou essa explicação lá no site, mas eu vou estudar um pouco aqui e assim que eu tiver essa informação, como você instalar recuperando os cálculos para toda a vida você não ter que exportar todos aqueles cálculos, eu passo para vocês. Então pronto, então aqui já abriu a versão 2.3.0 que não tem todos aqueles cálculos que eu tinha feito no outro. Bom, agora nós vamos dar uma olhada nessa versão 2.3, o que mudou, né, em relação à versão anterior. Basicamente ela veio para corrigir alguns erros, principalmente aquele erro do cartão de ponto, né, e ela corrigiu a contento. E quando a gente comete esse equívoco, né? Vou entrar aqui no cartão de ponto, vou entrar aqui em grade de ocorrências e vou excluir aqui uma data, né? Logo aqui no feriado aqui, na primeira data aqui, vou salvar. Quando eu tento salvar, ele já traz a mensagem que deve haver uma hora de entrada e saída válida para um turno preenchido, né? E ele já informa qual foi a data que eu esqueci de lançar aqui. Então esse era um problema realmente, porque às vezes a gente lançava 5 anos de cartão de ponto e depois a gente não sabia mais onde tinha esquecido, né? Ele apresentava o erro e não dizia onde era que a gente tinha errado. Então isso é uma coisa bem importante, né, que eles corrigiram nessa versão. Eu recebi alguns comentários no canal. Por exemplo, aqui o Alvalente, né? Ele diz o seguinte, que no PJ Calc não está importando o arquivo somente com as quantidades, né, na versão 2.3. E ele diz também que nos períodos de férias gozadas, né, fixa o horário de trabalho e quando apura o cartão de ponto, o sistema não exclui o período de férias. Com relação a essa parte das férias, o comportamento do sistema é esse mesmo, porque a gente parte do princípio que se você está digitando o cartão de ponto, no mês de férias dele, você não deve informar, né, nada, já que ele não trabalhou, não é para existir cartão de ponto naquele período, né? Então realmente a exclusão tem que ser manual, né? Porque o sistema parte do princípio que quando você está digitando aqui um cartão de ponto,
efetivamente naquele mês que ele estava de férias, ele não fez horas extras, ele nem trabalhou, né? Então você não lança aqui no cartão de ponto, ele não exclui automaticamente, ele só vai excluir automaticamente quando você informa a quantidade mensal, né? Se você for lá na verba e disser que são 50 horas extras mensais, aí ele vai fazer essa correção. Quanto a essa questão de o sistema, que ele relata aqui, de o sistema não estar importando os arquivos, né, de ponto quando a gente informa só as quantidades, eu acredito que ele esteja se referindo a essa função do sistema que está localizado aqui no cartão de ponto, porque tem duas formas da gente usar cartão de ponto no PJE Calc. A primeira delas é digitando o próprio cartão, né, como a gente já tem visto e é o que a gente mais está utilizando, mas a gente também pode importar de uma planilha do Excel as quantidades apuradas em outros sistemas. E o PJE Calc ele nos dá aqui um modelo, né, que a gente pode utilizar como parâmetro dessa planilha para a gente importar. Então tem essa observação aqui. Para baixar um arquivo de exemplo preenchido, clique aqui. Quando você baixa esse arquivo, ele vai gerar uma planilha, ele vai gerar uma planilha nesse formato. Se você abrir ele no Excel, ele vai estar nesse formato aqui. Fica um pouco difícil da gente trabalhar, porque ele em cada linha ele joga todas as informações, ele não trabalha com linhas e colunas, né? Você teria que usar um outro tipo de planilha, né? Algumas planilhas gratuitas fazem isso. Eu acredito que o próprio Excel faça, né? Mas não é o objetivo desse curso. Eu acho que a maneira mais fácil é a gente criar uma planilha nova no Excel. Eu vou mostrar aqui uma planilha que eu criei, em que você coloca na primeira coluna a data nesse formato, né, mês e ano, e você vai inserindo as colunas, né? Por exemplo, a primeira coluna aqui eu coloquei hora extra, na segunda coluna eu posso botar intervalo, né, e mudar a quantidade, né? E aí o segredo é, na hora de salvar, você deve utilizar o salvar como, você deve utilizar esse formato CSV, separado por vírgulas, né? Então você salva nesse formato, escolhe o nome que você quiser, salva na pasta que você achar melhor, e depois você vai no PJE Calc e importa esse arquivo. Então na versão 2.3, pelo que eu testei aqui, ela está funcionando a contento. Então eu vou entrar aqui em escolher arquivo, vou selecionar esse arquivo que eu acabei de criar, clico em confirmar e ele puxa aqui as quantidades que eu lancei lá, né, com as colunas, né? Eu criei duas colunas lá, uma de hora extra e uma de intervalo, e você pode utilizar isso aqui nas suas verbas, nos seus cálculos. Então, voltando aqui para as dúvidas do colega, basicamente era isso, né? A importação, que ele falou que estava com problema, aqui para mim deu certo, e a questão das férias gozadas, que isso aí já é uma característica do próprio sistema. Com relação eu não testei outras funcionalidades, né, porque ninguém me relatou nenhum problema, mas o sistema funcionou, como vocês podem ver aqui, a contento. Então é isso. Qualquer outra informação vocês colocam aí nos comentários e a gente tenta fazer um novo vídeo se tiver algum outro problema ou alguma outra informação. Então é isso. Até o próximo vídeo.